Boa noite, a TV PT está no ar mais uma vez. A gente agora vai conversar mais especificamente sobre os movimentos de rua que estão sendo tocados por torcidas organizadas e também por movimentos sociais, né? Movimentos de oposição ao governo Jair Bolsonaro em favor da democracia. Quem participa dessa conversa aqui comigo hoje é o Danilo Pássaro, que é do coletivo Somos Democracia, da torcida do Corinthians, e o Raimundo Bonfim, que é da Central de Movimentos Populares, a CMP. Vocês podem ver pela bandeira ali atrás dele, não é? A deputada federal Marília Reis, que é deputada pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, ela está escalada, foi convidada para participar conosco, aceitou o convite, mas infelizmente fiquei sabendo que a tecnologia falhou com ela. Ela está sem energia nesse momento. Um assessor conseguiu nos dizer. Então, se a deputada conseguir entrar a tempo de participar, obviamente que ela será muito bem recebida. Bom, a gente sempre começa o programa aqui fazendo uma contextualização, apresentando os últimos números relacionados à pandemia. No entanto, o governo federal está meio lento nesse processo de atualizar os números, né? Mas acabou de atualizar aqui, finalmente, senão ia dar o mesmo número da manhã. De acordo com o governo federal, nós temos, no momento, no país, 828.810 casos confirmados de coronavírus. No entanto, esse número ele é subnotificado, certo? O número real, de acordo com pesquisadores, seria 7 vezes maior. 7 vezes maior do que 820 dá a casa do milhão, né? A gente chegaria a... Peraí que eu estou até fazendo a conta, porque realmente... Enfim, eu não vou conseguir fazer a conta agora. Deu errado aqui a calculadora. Errei na calculadora. Enfim, o Brasil teve também 25.982 casos confirmados, novos casos confirmados nas últimas 24 horas. Eu não sei como é que as pessoas podem pensar em fazer flexibilização da quarentena numa situação como essa. A gente sabe que as pessoas precisam trabalhar, mas o que o governo está fazendo é pura irresponsabilidade. Para além disso, a tragédia que a gente vive agora atingiu a marca de 41.828 mortes causadas pelo coronavírus. Foram 909 mortes nas últimas 24 horas. Eu ressalto que eu acho que o Brasil deveria estar de luto oficial, mas nem isso o governo Bolsonaro é capaz de propor. E diz que tem compaixão pelos mortos. Mas, enfim, a gente tá tendo que engolir por enquanto isso. Primeiro eu queria dizer boa noite e começar essa conversa perguntando para vocês, uma fala assim inaugural, qual é a percepção que cada um de vocês tem do momento que o Brasil vive, no geral, né? Não falando só especificamente dos movimentos de rua, mas as considerações que vocês têm sobre o governo, enfim, sobre a pandemia, sobre o que a gente está vivendo. Eu queria que o Danilo falasse primeiro, por favor. Boa noite, Danilo. Seu microfone está fechado. Perdão. Boa noite, Pedro. Boa noite, Raimundo. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Na minha avaliação, o Brasil vive um dos momentos mais graves da história recente, da história da República. É uma grave crise sanitária que aprofundou uma crise econômica, política e social. Na minha avaliação, essa escalada autoritária, né, que vem se desdobrando no nosso país é um golpe em curso na nossa democracia. Entendo que um golpe, uma ruptura democrática não é como uma espinha, que você dorme, acorda e está lá, mas é um conjunto de ações, de não ações, de discursos e de ideias. E foi justamente por isso, né, que a gente se predispôs a estar nas ruas, mesmo com todas as problemáticas que a gente tem, consciência a respeito da pandemia e a importância de se ter uma quarentena e de se ter o isolamento social e etc. Mas a grande verdade é que o governo não garantiu nenhuma política séria de proteção social para que as pessoas, para que os trabalhadores, para que os mais pobres fiquem em casa.
e fez a gente furar a quarentena por meio do sufocamento econômico. Então, não é que a gente saiu para as ruas para se manifestar, mas a gente já estava nas ruas, né, fazendo parte dos serviços essenciais e procurando algumas formas de, ao menos, sobreviver. Então, nessa disputa de narrativas e nessa disputa que está sendo travada, as ruas é muito importante e é necessária para a correlação de força, porque é muito evidente que Bolsonaro procura se utilizar, né, das crises aprofundadas e acentuadas pela pandemia para a sua saída autoritária e para a sua ruptura com a democracia brasileira. Danilo, Raimundo, boa noite. Rapaz, seu microfone também está fechado. Opa. Aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, Danilo. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Obrigado pelo convite. É um prazer, mais uma vez, estar aqui participando de um programa da TV PT. Parabéns. Mais esse instrumento da classe trabalhadora que começa a se consolidar, para que dá voz aos movimentos populares, dá voz à classe trabalhadora. Eu vejo que, nesse momento, eu acho que é um momento singular do nosso país, né? Outro dia, eu até estava conversando e estava lembrando, e chegamos à conclusão de que o Bolsonaro é o pior governo, até mesmo pior do que o primeiro governador-geral, que foi o Tomé de Souza, em nosso país, né? Tamanha a atrocidade que ele tem cometido e os crimes que eles têm cometido contra a saúde e a vida do povo, contra a ordem democrática. Na verdade, ele é um preposto, né, de interesses dos Estados Unidos, né? Ele é um governo que é tutelado pelos militares, não aqueles militares nacionalistas da década de 50, 60, 70, mas militares que estão ali, que não têm nenhum projeto nacional, estão ali pelo soldo, pelo seu salário. E, na verdade, essa crise a pandemia, ela, com a chegada dela, ela evidenciou que nós, dos movimentos populares, do campo democrático popular, dos partidos de esquerda democráticos, já estava denunciando. O Brasil vem para ficar no último período, desde 2016, sofrendo com um golpe, né? Golpe de retirada dos direitos da classe trabalhadora. Vamos lembrar aqui aquela história da ponte para o futuro, que, na verdade, se diz que foi o PMDB, mas ali foi grandes federações, os grupos econômicos, financistas do Brasil, que elaboraram aquela proposta. E eu lembro aqui que o Michel Temer e o entorno dele ali, quando eles se cercaram para dar o golpe, não na presidenta Dilma, mas para dar o golpe na Constituição, para dar o golpe no povo, eles diziam que em 6 meses resolveria a crise política e o país voltava a crescer econômico. E o que a gente vê hoje é que aquela ponte para o futuro virou um atalho para os enormes retrocessos que nós estamos experimentando nesse momento. Antes da pandemia, da Covid-19, nós já estávamos com mais de 12 milhões de desempregados, 38,5 milhões de pessoas na informalidade. O aumento da pobreza aumentou 17 semestres de forma consecutiva, segundo estudo da Fundação Getúlio Vargas, né? O desmonte de todos os programas sociais, o aumento eles estavam destruindo o SUS. Veja, com toda a dificuldade nossa, o SUS estava sendo desmantelado. Eles retiraram recursos da área da saúde com a emenda constitucional 95 na área da saúde, da assistência social. Então, é uma tragédia, né, que se passa pelo país do ponto de vista sanitário, com a crise, que não é só o problema do Brasil, um problema do mundo, mas com a crise econômica, né, e uma crise social, né, e uma crise política que não tem fim, uma crise política que não tem fim. Veja o que você imaginar que num país que se diz democrático, um general, o Luiz Eduardo Ramos agora, dizer, olha, não vai ter golpe, mas, né, a oposição, a oposição não pode atiçar, né? A oposição tem que ficar quieta, né? O que ele está querendo dizer? Se a oposição for para a rua, tem golpe, então? Só não terá golpe se a oposição se comportar, não cutucar? Que negócio é esse?
Então, é nesse contexto, né, de uma profunda crise, então nós vamos viver inevitavelmente, no período pós, já é uma dificuldade, o nosso povo está nas periferias, assim como as torcidas de futebol que o Danilo aqui representa, nós dos movimentos populares que atuamos, o povo já estava passando fome e agora está passando mais fome, sem acesso à água, morando mal, péssimas condições de moradia, sem acesso ao saneamento, né? Amontoado dentro de transporte, saindo de madrugada, nos ônibus, metrô lotado, emprego baixo, baixo salário, economia informal, já estava com tudo essa situação. Então, é por isso que, nesse sentido, é importante as pessoas, inclusive, é contraditório que a gente defenda o isolamento como uma das medidas de evitar a propagação da Covid-19 e, ao mesmo tempo, estar saindo nas ruas. Ora, mas o povo da periferia, o nosso povo trabalhador, está se virando nas periferias, e não porque não quer ficar isolado, mas é porque é obrigatório sair todos os dias à busca de renda. É obrigatório. As pessoas, como o Danilo falou, estão naquelas ramos que não parou. Os trabalhadores e as trabalhadoras estão tomando ônibus para ir trabalhar, ou internamente dentro do seu bairro, na sua periferia, ou saindo para o centro de São Paulo, é do metrô, é de ônibus, ou ali. Então, quem pode sair ou trabalhar por necessidade durante a semana inteira, pode também participar, tomando os devidos cuidados, né? Podem também participar de um ato de rua para lutar contra o fascismo, em defesa da democracia, dos seus direitos. Então, tomando os devidos cuidados, é que eu acho que esse movimento das torcidas, com a participação de movimentos populares, sociais, como o MTST, como a Central de Movimentos Populares, desde o início que somaram, né, ao movimento das torcidas de futebol, para a gente não deixar as ruas para os fascistas, para aqueles que, inclusive, que não estão só defendendo o regime ditatorial, a volta da ditadura, mas aqueles que estavam apoiando um Estado mínimo, aqueles que estavam apoiando a privatização do nosso Estado, a entrega dos nossos recursos naturais, dos nossos instrumentos públicos, esses mesmo. Cadê aqueles movimentos de 2015, 2016 que foram às ruas, ou que estavam mesmo agora no governo Bolsonaro e no governo Temer, defendendo as privatizações, se colocando contra o SUS, defendendo o neoliberal? Cadê esses movimentos? Quero ver eles ter coragem agora, diante de tamanha desigualdade social, tamanho desemprego, tamanha miséria que está sendo evidenciado no nosso país, não dão um pio, estão tudo calados, porque eles estavam, junto com esse governo genocida, defendendo a destruição do pouco de bem-estar social que nós construímos pós-constituinte de 1988. Então, essa é uma situação difícil, uma grave crise, e que nós vamos ter que ter muita unidade, muita sabedoria, muita organização popular, muita unidade e disposição para uma batalha prolongada para reconstruir o nosso país, restabelecer a democracia, a inclusão social e manter as liberdades, inclusive a gente ter o direito de se manifestar, coisa que esse movimento de direita, os reaços bolsonaristas estavam indo para a rua. Como é que a pessoa vai para a rua defender um regime militar, né? Uma ditadura, que é inclusive contraditório? Companheiro, você sabe que eu me arrisco a dizer que esses movimentos de 2015, 2014, na verdade, são as pessoas que é uma minoria, tão minoria, que é quem conseguiu aí, parte de quem conseguiu ficar isolado e está pouco preocupado, e que agora quer que o isolamento acabe e tudo volte ao normal, sem qualquer uso de máscara, sem precauções. Eu queria perguntar, Danilo, aproveitando até uma das questões aí que o companheiro Raimundo falou, perguntar para você o seguinte: como é que tem sido essa organização junto de quem vai participar dos atos? Como é que tem sido a orientação com relação a distanciamento, enfim, a tentativa e mesmo também a questão de como lidar com os adversários que estão ali, né? Tanto os bolsonaristas quanto a polícia militar? Microfone, por favor. Boa pergunta, Pedro. É algo que a gente tem enfatizado muito desde as redes sociais, como a gente tem ressaltado também na própria manifestação, que é importante todos irem de máscaras, irem com álcool em gel no bolso e etc. Lá a gente tem
pedido que tenham um mínimo de distanciamento. No último fim de semana, no Largo da Batata, algumas pessoas chegaram antecipadamente para marcar X no chão, para meio que sinalizar qual era a distância mais adequada. Do carro de som, a gente ressaltou o tempo inteiro também a importância do isolamento. Foram distribuídas mais de 4.000 máscaras na manifestação. Diversos profissionais da saúde que circulavam pela manifestação pediam, né, para que houvesse, né, esse distanciamento mínimo, como também foram entregues, né, muitos álcool em gel para que as pessoas cuidassem da sua própria higiene. É importante dizer, né, que a gente está numa luta que é contra o fascismo, que é contra um governo que está apostando, né, no caos no caos que vai se acentuar pela pandemia, para a sua saída autoritária, para dar o seu golpe na democracia brasileira, que tem um objetivo muito claro, que inclusive foi ressaltado pelo Raimundo, né, que é aprofundar aquilo que se iniciou no golpe na presidenta Dilma, que é de suprimir todos os direitos sociais, políticos e trabalhistas do povo brasileiro, como também entregar de bandeja, a preço de banana, todo o nosso patrimônio. Esse é o objetivo do fascismo bolsonarista, né? Que ganhou as eleições por meio da mentira, porque se fosse por meio de um programa não teria passado, porque a maioria do povo brasileiro não aceitaria, né, um governo que mantenha esse caráter de austeridade, mesmo diante de uma grande pandemia. E os países do mundo inteiro, os países mais capitalistas, têm sustentado a importância do Estado como um grande interventor na economia, como um grande investidor para garantir a sobrevivência das pessoas, para garantir a geração de emprego, para aumentar os direitos, para investir na saúde pública, para investir na educação pública e, definitivamente, né, implementar uma política séria de retomada da economia. Então, a gente está na rua com esse objetivo, mas também é importante ressaltar os cuidados, né, com relação ao coronavírus. No domingo agora também teremos tendas, né, onde serão entregues panfletos, álcool em gel e máscaras também, para ressaltar, mais uma vez, a importância dessas medidas, né? Mas, ao mesmo tempo que é muito grave o risco de pandemia, também é muito grave o risco de uma derrubada e de um golpe na nossa democracia, e as ruas, a união, né, dos movimentos sociais, a união dos movimentos populares e dos partidos democratas também é muito importante para a construção de uma unidade pela democracia contra o fascismo. Certo. Eu queria perguntar para o Raimundo também, nessa mesma linha da organização e tal, mas uma dose de realidade aqui para a gente, sobre como nas manifestações, tem que lidar com esse outro lado, com os bolsonaristas que estão ali, se eles provocam muito, se realmente, qual é a forma como eles tratam o nosso povo, Raimundo. Provoca muito, Pedro, e não é de agora. Eu, há muito tempo, já tenho quase 35 anos na vida de militância do movimento popular e social, portanto, né, um pouco de ano nessa estrada, né? Então, sempre, ou era por meio das forças policiais, que sempre, principalmente as polícias militares dos estados, que veem o movimento social como inimigo, como bandido, né? É assim que as polícias, inclusive em governos democráticos populares, é bom que se diga, o comportamento das polícias, né? Obviamente que num governo democrático popular, quando o policial avança ou comete coisas inaceitáveis, há um processo de punição, mas o comportamento de todas as polícias militares, que se diga de passagem, é uma herança do regime militar, que não foi mudado uma vírgula, mesmo com a Constituinte de 1988. Então, no primeiro momento, historicamente pelas forças de segurança, especialmente as polícias militares, que é quem acompanha os atos de mobilização de rua. E essa forma de provocação, de infiltração, já vem desde aquelas primeiras manifestações de 2015 e 2016. Quantas vezes a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo, nós realizamos manifestações no Brasil inteiro, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, no Largo da Batata, quantas vezes a gente desceu, inclusive, em caminhada, ou subiu do Largo da Batata para Paulista, ou vice-versa, e sempre provocadores nesse último período. Ou
da polícia militar, no caso de São Paulo, mas outras polícias, e também desse segmento mais de direita, fascista, né, conservador. Então, nós sempre tivemos muita preocupação em não aceitar, né, estas provocações, ou seja, inclusive de P2 infiltrado. Por isso, todas as manifestações nossas, e agora também, tem diálogo nosso com as autoridades, seja com a CET, a Companhia Municipal de Transporte, seja com a Polícia Militar, no sentido de estar debatendo com os comandantes, as autoridades de trânsito e também de policiamento, mas a gente sempre fica... A orientação para o nosso pessoal é não entrar em provocação, né? Porque um provocador entra no meio de 1.000, 2, 3, 4, 5, 6 mil pessoas, ele faz um estrago ali se a gente não tiver cuidado. Então, é muito cuidado, porque só interessa violência ao lado da direita, só interessa violência, e que bom que os nossos atos, no último domingo, foram todos eles sem grandes incidentes pelo país inteiro, inclusive isso reforçou, conversei com vários companheiros do Piauí, do Ceará, de Pernambuco nessa semana, e o fato de não ter ocorrido violência animaram mais movimentos sociais a se somar aos atos convocados pelas torcidas de futebol. Aquilo que aconteceu no Lago da Batata domingo foi 3 horas depois de encerrado o ato. Não dá nem para vincular, e a gente sabe ali no Lago da Batata, mesmo quando termina os atos, sempre fica, ou pessoas que ficam ali da manifestação, ou pessoas que frequentam ali o Lago da Batata, ficam tomando uma cervejinha, conversando, e aí a polícia vem fazer essa provocação, né? Agora, total cuidado da nossa parte, não terá nenhuma disposição, muito pelo contrário, e de rechaçar qualquer forma de violência e de incitação por esses grupos fascista, autoritário, que, inclusive, como eles defendem o regime militar, não deveria nem aproveitar a rua, né? Porque a rua é um processo democrático, né? Certo, obrigado. Ô, Danilo, eu queria perguntar agora, ainda nessa questão aí pegando um pouco das manifestações, enfim, de tudo que está acontecendo no país. Eu não sei exatamente onde você mora, qual informação você consome, mas eu gostaria de perguntar se você acha que, nesse momento, as diferentes parcelas da sociedade brasileira, a partir daí de onde você vê, se elas estão conseguindo enxergar as desigualdades e as injustiças que são estruturais no Brasil. Eu tenho lá minhas dúvidas se isso realmente está sendo mostrado pela mídia, enfim. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, Pedro, eu sou da Brasilândia, é uma periferia da Zona Norte, é o bairro com o maior número de mortos registrados por coronavírus, e essa pandemia escancarou mais ainda as mazelas sociais e as desigualdades, né, que são as desigualdades do nosso país e que são mais acentuadas nas grandes capitais, especialmente São Paulo. A gente vê os números que foram mostrados, né, foram amplamente divulgados, inclusive nos próprios jornais regionais, a quantidade de pessoas que contraíram, né, o vírus, o Covid-19, e que morreram no bairro do Morumbi, muito inferior proporcionalmente à quantidade que contraíram o vírus, Covid-19, e que morreram no bairro da Brasilândia. Isso demonstra, né, o caráter de classe que se tem também, né, nas mortes provocadas por coronavírus, porque é um vírus que tem, aqui pelo menos no seu início, atingiu em maioria os bairros mais ricos, mas matou os bairros mais pobres, porque há uma grande negligência, especialmente no que diz respeito à saúde pública nas nossas periferias. Eu vou falar do bairro da Brasilândia, por exemplo. A gente travou uma grande luta em março, lá reunindo a comunidade local para que fosse utilizado o Hospital Municipal da Brasilândia, que estava com a infraestrutura pronta, como hospital de campanha. O prefeito Bruno Covas atendeu às nossas reivindicações e prometeu para abril 150 leitos de UTI. No entanto, em junho, na última semana de maio, ele entregou 20 leitos apenas,
E até agora só se manteve esses 20 leitos. A Brasilândia desde abril, o bairro com o maior número de mortes por coronavírus, e ainda a gente sofre com essa negligência por parte do poder público municipal. E voltando a falar para falar de uma questão também da reforma urbana, né? Como que você vai... A Brasilândia não existiu quarentena, não existiu isolamento social. Você pensar como que numa casa pequena, de 30 metros quadrados, com apenas um quarto, e você tem ali 4 ou 5 filhos, você tem uma única televisão, você não tem internet Wi-Fi, você não tem uma série de instrumentos que hoje são comuns para o próprio bem-estar da população, né? Como que você vai manter essas pessoas em casa? Enquanto um filho quer assistir um canal, o outro quer assistir outro, e aí acaba tendo vários problemas dentro da própria família. Como que você vai manter essas pessoas em casa? Então, na Brasilândia, essa quarentena, ela não existiu, o isolamento social, ele não existiu, mesmo com uma grande mobilização, né, de pessoas da comunidade local, redes de solidariedade, entregando cestas básicas, entregando marmitex. A gente passava com o carro na rua, né, pedindo para as pessoas ficarem em casa, pedindo para que as pessoas seguissem, né, as recomendações das autoridades de saúde, porque, por outro lado, tinha também as fake news, né, e o próprio desserviço que era arquitetado pelo governo federal quando negava a quarentena, quando negava os riscos, né, do Covid-19. Então, essa quarentena escancarou, de fato, a desigualdade no nosso país. Isso ficou mais perceptível, ficou teve mais concretude, né, para a maior parte da população, especialmente na Brasilândia, porque deu a possibilidade também da gente conseguir se comunicar melhor através das redes e mostrar o quanto a desigualdade, né, e o quanto as mazelas e espoliações sociais afetam a nossa vida cotidiana. Obrigado, Danilo. Eu queria, Raimundo, que você respondesse a mesma questão. O Danilo me deixou um pouco otimista. As respostas sobre esse tema são muito otimistas, no sentido de que realmente a população estaria conseguindo se conscientizar sobre a realidade do país. Como é que você vê, Raimundo? Eu concordo com o que o Danilo falou, Pedro, e eu só queria acrescentar que, na verdade, a realidade que o Danilo falou de Brasilândia, eu atuo e moro aqui no Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo. E é a mesma coisa, foi muito difícil a gente convencer as pessoas a ficarem no isolamento, né? Não só porque as condições de moradia não são adequadas, pessoas em alguns cômodos, alguns barracos, 4, 5, até 8 pessoas no mesmo cômodo, mas porque também as pessoas estão desempregadas. O auxílio de R$600, em muitos locais, às vezes, porque também tem aluguel nas periferias, não dá para sequer pagar o aluguel, né? Então, não é só a falta... Oi? Para quem chegou o auxílio, né? Porque muita gente ainda está esperando até hoje, né? Então, as condições de moradia, né? As condições de acesso à água, ao saneamento, né? A renda, né? É uma coisa... e é impressionante como a Rede Globo de televisão, os meios de comunicação, a burguesia, uma parte da nossa classe média, eu não sei se era desavisada, desinformada, ou ela não queria enxergar, agora eles descobriram que tem miséria no país, que tem desigualdade social, que tem favela, que tem cortiço, que tem pessoas que não conseguem ficar uma semana em casa porque não tem renda para sobreviver. Tem um levantamento de que as pessoas, os pais, estão deixando os seus filhos dormirem até mais tarde, por volta das 10 horas, para poder evitar o café, para eles só almoçarem, porque não tem condições de renda para dar um café. Olha o que é mais sagrado do ser humano, dormir a noite inteira, ainda mais uma criança, um adolescente que está em fase de desenvolvimento, levantar de manhã e não ter um café num país que 6 brasileiros têm a mesma renda de 100 milhões de pessoas. É inaceitável, né? Isso. Então, é uma desigualdade social muito forte, né? E essa pandemia, ela é social, racial, ela é machista. Por que ela é social? Como o Danilo falou, todo mundo ela pode pegar, né?
todo mundo, seja o burguês, o mais rico ou o trabalhador mais comum. Mas é o seguinte, a classe média e os ricos têm condições de melhor isolamento, têm acesso a teste, têm acesso a hospitais. A grande massa de trabalhadores e trabalhadoras não tem isso. Por isso que morre mais gente nas periferias, em Brasilândia, em Grajaú, Sapopemba. Só para dar um exemplo da capital de São Paulo, mas também lá no Rio de Janeiro, é nas favelas, nos morros, onde morre mais gente. E ela também é racista, até porque o povo negro está nas periferias, a maioria do povo negro mora nas periferias. Então, saiu um estudo na cidade de São Paulo que os negros e negras têm 62% mais chance de morrer do que o branco. E ela também é machista, porque aumentou a violência doméstica com esse fato do isolamento, etc. e tal. Então, como o Danilo falou, se expressa também na pandemia o caráter machista, o caráter classista, né, porque os trabalhadores têm maior dificuldade de enfrentar, e também ela é uma questão social, porque mata mais os pobres, né? E a gente tem um governo, né, aí insensível, genocida, essa é a palavra aqui, né? É genocida, né? O governo Bolsonaro. Veja, a França está investindo, os países os países mais ricos, os países que têm um mínimo de estado de bem-estar social, estão saindo melhor da crise, né? Primeiro, que não ignoraram a crise, como o Bolsonaro. Segundo, que estão fazendo forte investimento. A França está chegando a 20% do seu PIB para enfrentar a crise de pandemia, né? A Alemanha 12%, Inglaterra 17%, Estados Unidos também acima de 10%, quer dizer, o Brasil, antes daquela ajuda para os municípios, para o Estado, estava em torno de 2,5%, somando essa última medida de ajudar os estados e os municípios, que também nunca chega, né, demora, pode chegar até 4,5% de investimento do seu PIB. É muito baixo. Quer dizer, o país hoje é o epicentro da crise da pandemia, com possibilidade de se tornar o primeiro do mundo, né? Isso é um absurdo, inaceitável. E nós, a pandemia veio no Brasil depois de outros países. A gente poderia e deveria ter se preparado melhor. Ou seja, enquanto o povo fica na quarentena, principalmente quem tem condição, o país não está preparado para fazer os testes em massa que é necessário. O país não preparou uma rede hospitalar, teria que ter uma fila única. Não dá para a gente aceitar quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde tem acesso a teste e tem acesso a UTI, quem é pobre não tem. Não dá para aceitar isso. O governo já deveria ter nacionalizado. Tem o artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal, garante que o Estado possa fazer a chamada requisição administrativa. Falo isso porque sou advogado. Então, o Estado não precisa estar implorando para ter acesso. É inadmissível você ter UTI particular vazia e gente morrendo, como a gente vê diariamente, por falta de acesso na UTI. Tanto o prefeito, o governador, o presidente da República tem instrumento legal para requisitar leitos particulares, usar e depois, lá na frente, pagar, e não agora. Então, é inadmissível, quer dizer, a população está se virando sozinha, porque é fácil os governos decretar só o isolamento. Nós defendemos o isolamento, mas cadê a renda? Cadê as condições? Fala, é preciso lavar as mãos. Em várias periferias e favelas não tem o acesso à água, né? É muito precário quando tem acesso à água, né? Inclusive, nós fizemos uma campanha, a CMP, junto com a Universidade Federal do ABC, a União dos Movimentos de Moradia, outras entidades, um mapeamento nas comunidades para onde está faltando água para a gente cobrar da Sabesp. Cadê as isenções que nós pedimos desde o início da pandemia? Todos os movimentos, o MTST, a CMP, a União dos Movimentos de Moradia, todos os movimentos que trabalham na periferia, nós exigimos em todos os níveis de governo para isentar a população mais pobre de pagar a taxa de luz, de água, os mutuários do sistema do Minha Casa Minha Vida, da CDHU, da Coab, nesse momento de pandemia, e até hoje os caras não tomam medida. Na verdade, nós estamos assistindo reintegração de posse. Que absurdo, reintegração de posse no campo e na cidade, num período de pandemia, onde diz que as pessoas têm que ficar isoladas, têm que lavar a mão. Você vai lá, o poder. E algumas reintegrações de posse é administrativa, né? Caso de Ribeirão Preto,
é o campeão aqui no estado de São Paulo, né? Mas também tem aqui na cidade de São Paulo, teve aquele episódio lá em Sorocaba, mas tem reintegração de posse também com medida judicial, em plena calamidade. É inaceitável. Raimundo, você sabe que essa questão do Ministério da Saúde que você estava falando, eu até convido vocês a assistirem, entrar no canal do YouTube do Partido dos Trabalhadores, dar uma olhada num debate que a gente fez ontem com especialistas em economia da saúde. Os números que eles apresentam são muito impressionantes. Assim, o SUS, ele é investido no SUS R$3 per capita por brasileiro. O cara falou, um deles falou assim, se fosse investido R$1 a mais, pagaria 70 programas mais médicos. 70 vezes o programa mais médico. Então, assim, essa questão da estrutura é muito importante. E aproveitando para dar um pitaco, você falou dessa coisa do só define o isolamento e tal. A gente viu que, basicamente, criou-se aí um racha entre Jair Bolsonaro e governadores, né, sempre na mídia com a intenção de, vamos dizer, elevar, ascender os caras aí da centro-direita, do centro, né? Mas, na verdade, esses caras como o Witzel, como o Dória, não deram condição nenhuma para a população ficar em casa, né? Só tentaram fazer... Só o decreto. Eles só fizeram o decreto. Exatamente. Seria necessário fazer comparação com o que os governadores do consórcio do Nordeste fizeram. Lá, deixou de se cobrar a conta de luz, teve uma série de medidas que foram tomadas para dar uma abraçada na população. Agora, eu queria perguntar uma outra coisa, Danilo, que me parece, eu tenho notado muito com relação à cobertura que a mídia faz, que nos movimentos, nos dias de protestos, as reportagens sobre o tema se referem a vocês como torcedores, e não como cidadãos, e não como manifestantes. Eu acho que isso merecia até um cartazinho, né? Assim, de, olha, nós somos torcedores, mas nós somos cidadãos, acima de tudo. Como é que você vê essa questão? Acho que vale uma crítica boa à mídia aí. O microfone, por favor. Bom, inclusive na primeira entrevista que eu dei, né, que a pergunta foi feita para fazer uma ligação, né, com a própria instituição, que é o Gaviões da Fiel, que é a torcida, eu fui bem claro, né, não estávamos lá enquanto torcedores, enquanto grupo que nasceu de uma articulação entre torcidas organizadas. Estávamos lá enquanto cidadãos brasileiros que entendem o grave momento pela qual passa o nosso país. Mas, com relação à ideia de torcedores, eu acho que cria um caráter um tanto interessante também, pensando a própria formação histórica social do nosso país. Mais de 80% das pessoas, né, que estão nessas manifestações, que fazem parte do Somos Democracias, estão agora discutindo os rumos do país, estão predispostas a ir para as ruas defender a nossa democracia, nunca fizeram parte de partido político, né, das organizações mais tradicionais da política, e nunca participaram de espaços de discussão política. E pensando hoje o Brasil, quando a gente tem o futebol como principal esporte, quando uma criança, quando começa a andar, já coloca uma bola no pé dela, e através desse esporte, várias instituições organizam uma sociedade civil, e essas pessoas começam a discutir os rumos do nosso país, a gente amadurece a nossa democracia, a gente cresce enquanto nação. Então, eu acho até interessante, né, que seja colocado isso, né, que cidadãos, né, mas também torcedores, né, que é um grupo constituído por torcedores e não por torcidas, que estão dispostos a combater o fascismo, que estão dispostos a contribuir com os movimentos sociais, com os partidos progressistas, com as organizações políticas, a construir uma unidade, né, um tecido da unidade pela democracia, contra o fascismo e também pela vida e pelos direitos dos trabalhadores e fora Bolsonaro. Maravilha, obrigado. Raimundo, você quer comentar também essa questão de como a mídia trata os protestos? Microfone. A mídia, ela tem os seus interesses, a mídia comercial,
A mídia hoje ela não dá, é uma concessão do poder público, mas a mídia hoje é patrocinada por grandes grupos econômicos, né? Veja, o interesse da Rede Globo de televisão, né? É impressionante como os meios de comunicação mostram a miséria, mostra a pessoa morrendo ou sem acesso ao posto de saúde. Fala que a favela o pessoal está passando fome na favela, na periferia, mas a mesma mídia aprovou, ajudou a aprovar, ajudou o povo a levar a crer que a destruição dos direitos da Previdência era uma coisa interessante. Olha como é, né? A mídia aprovou a emenda constitucional 95, que tira dinheiro da saúde. Olha que coisa interessante. E agora a mídia, né, vem, olha, na verdade, você vê essas reportagens, ela mostra só o desespero das pessoas, né, revelando aquilo que é chocante. Agora, você vai avaliar, essa mesma mídia, ela é responsável. Ela apoiou e apoia todos os programas de retirada de direitos da classe trabalhadora. Então, obviamente, você vê que agora a mídia, vamos prestar bem atenção, a mídia está, inclusive, não vou nem entrar aqui na polêmica dos manifestos, mas a mídia está tentando, veja, de forma sutil, transformar os manifestos em movimentos. Assim como em 2015, em 2016, olhem, prestem atenção, em 2015 e 2016, como os movimentos sociais de esquerda, tradicional, OAB, ABI, né, todos os nossos movimentos no campo democrático popular não embarcaram nenhum movimento desse, tradicional reconhecido, embarcaram no processo de impeachment e de golpe da presidenta Dilma, o que fez a mídia? Pinçou alguns pseudos movimentos, como o MBL, como o Revoltados Online, como o Vem para as Ruas e outro, e transformou esses movimentos que não tinham nenhuma tradição no país, criado de uma hora para outra, porque os manifestantes não podiam ir para a rua se não tivesse alguém que pudesse convocar ou dar minimamente uma ideia, não podia ir só, aquele negócio de manifestação espontânea. Então, a mesma mídia que criou aqueles movimentos para ajudar a dar o golpe, agora ela tenta criar esses movimentos que eles estão chamando os manifestos, que tem um objetivo que eles estão trazendo no momento, porque eles não querem dar voz aos verdadeiros movimentos, como torcedores organizados, que têm uma consciência, como movimentos populares. A esse eles não querem dar voz. Então, faz isso de propósito, distorcendo, né? Então, a gente tem que sempre ficar, né? O velho Brizola, saudoso Brizola, vamos relembrar o Brizola, que diz o seguinte: se você, presta atenção, se a Rede Globo estiver defendendo algo, seja contra. Se a Rede Globo estiver sendo contra algo, seja a favor. Que é exatamente a Rede Globo que sintetiza um pouco o que é o papel da mídia brasileira. Porque, na verdade, nós não temos uma mídia onde respeita a pluralidade, né? Onde não respeita a diversidade da classe trabalhadora, a diversidade social. Então, é o que acontece. Essa questão... Só respeita o dinheiro, né, companheiro? Isso. Desculpa, eu te cortei. Você concluiu? Perdão. Não, é isso, concluí. É isso. É o papel da mídia. Sempre ao lado dos interesses econômicos, ao lado dos seus interesses. São os urubus. Enfim, e olha que eu sou jornalista, hein? Mas é difícil falar isso. Dói. Mas uma coisa é jornalista, outra coisa é a mídia, é o jornal, né? Exatamente. Bom, vamos para as nossas considerações finais, então. Por favor, Danilo, primeiro você, depois o Raimundo. Eu queria agradecer pela oportunidade, Pedro. Satisfação, Raimundo, estar com você aqui, meu irmão. Agradecer a todos aí que estão nos acompanhando. Agradecer aí a TV PT. Domingo estaremos novamente lá no MASP, às 14 horas, para defender a nossa democracia contra o racismo e pela vida também. E convido a todos que estejam lá, aqueles que são de grupo de risco, que tem pessoas de grupo de risco em casa, contribuam compartilhando informações nas redes sociais. Nesse momento é muito importante, como já disse anteriormente, o que vivemos hoje, né?
é uma guerra de narrativas, e essa guerra de narrativas, no último domingo a gente conseguiu mostrar que estamos um passo à frente, quando, como aquela imagem que foi amplamente divulgada, mostra que temos muito mais condições, né, de colocar pessoas nas ruas para defender os interesses do nosso povo, e que a maioria do nosso povo está a favor da democracia e contra Bolsonaro. E, em memória a doutor Sócrates, que representou o nosso Corinthians na democracia corintiana, nós estamos aqui para dizer também que não aceitaremos, que ditadura nunca mais e que somos democracia. É isso, muito obrigado, bonitas palavras. Raimundo, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer, dar uma boa noite a todos e todas que nos acompanharam, dar um abraço no Danilo, um abraço solidário, obrigado você, Pedro, parabéns à TV PT, cada vez mais se consolida como um instrumento de dar voz aos trabalhadores e às trabalhadoras, e igualmente o Danilo fez, quero aqui, em nome da Central de Movimentos Populares, nós temos uma decisão da direção nacional na quinta-feira de estimular e convocar os atos no Brasil inteiro, tomando os devidos cuidados, pessoas que estejam fora do grupo de risco. Eu mesmo já não tenho condições de estar presente, mas fico a semana inteira ligando para os nossos grupos, para a periferia. O nosso companheiro Hugo, que é jovem, nosso coordenador estadual, foi com a nossa galera, com a nossa militância lá para o Lago da Batata, irá novamente no domingo para a Paulista. Nós estimulamos, inclusive, nossos 18 estados, onde nós temos CMPs estaduais, a se somarem aos torcedores, a se somarem aos outros movimentos, tomando o devido cuidado, porque nós entendemos que a rua é nossa e nós temos que ir num crescente nesse movimento que o Danilo falou, para a gente, logo, a gente encher as ruas desse país com milhões de pessoas para afastar esse governo. Não dá para a gente trabalhar com a ideia de que nós conviveremos com o Bolsonaro até 2022. Né? E não se trata de derrotar o Bolsonaro enquanto pessoa, o que já é muito importante, mas nós queremos derrotar essa política genocida, entreguista dos nossos recursos naturais, dos nossos recursos públicos, né? Em defesa da democracia, contra o racismo, contra o fascismo, pelo Fora Bolsonaro é que nós estamos nos somando, e quem puder, no domingo, vá de máscara, leve o seu álcool gel, tome todos os devidos cuidados e a gente continue construindo, mantendo essa liberdade, né? Porque só na democracia, por mais defeito que tem muito a democracia, é que nós poderemos ter condições de reivindicar direitos e de condições de vida para a população. Muito obrigado, Raimundo Bonfim, Danilo Pássaro. Desejo a vocês boa sorte no final de semana e tenham paciência para lidar com as provocações, e que todos os que forem comparecer às manifestações do final de semana e se cuidem, se protejam e protejam os outros também, que é o mais importante do sentimento e da consciência do que é coletivo, do que é noção de coletivo. Então, muito obrigado a vocês que nos assistiram. Lembrem-se, inscrevam-se na página do YouTube do Partido dos Trabalhadores, apertem no sininho lá para que vocês sejam notificados quando a gente for fazer aqui programas ao vivo, que, aliás, acontecem de segunda a sexta, às 11 e às 7 horas da noite. Muito obrigado mais uma vez. E bom final de semana. Igualmente, um abração.